Salve Danizudos e Danizudas, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Para você que está chegando aqui de paraquedas, considere se inscrever no meu canal. Ative as notificações que vídeos como esse se tornarão frequentes. Aos meus inscritos, eu peço desculpas por não ter postado o vídeo essa semana. Acabou um pouquinho corrido para mim aqui. Eu esqueci de upar os vídeos no meu canal secundário e eu tive alguns probleminhas e não consegui colocar os vídeos. Seguinte, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, o canal Teologia Ilustrada, há cerca de 1 hora, ele colocou um vídeo falando sobre a diferença, né? Jesus do mormonismo versus Jesus do cristianismo. Quais são as diferenças? Temos percebido uma pegada, tanto do Teologia Ilustrada quanto do Caio Modesto, em falar um pouquinho sobre a igreja. Percebemos que, aos poucos, essa turma está incomodada como a igreja vem crescendo nos últimos dias. Essa é a obra de Deus, ela vai crescer, independente de se há críticas. E quanto mais críticas, mais a obra do Senhor ela cresce. Sem mais delongas, meus queridos, vamos aqui reagir ao vídeo e vamos tentar compreender o que a teologia quer mostrar. E vamos tentar aqui rebater, esclarecer algumas coisas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eles acreditam que Jesus teve começo, pode ter casado, é irmão de Satanás. Depois da ressurreição foi para as Américas. Esse retrato de Jesus não vem de um livro obscuro de ficção, nem de alguma teoria conspiratória da internet. Ele faz parte da teologia oficial de uma das religiões que mais crescem no mundo, uma religião com mais de 17 milhões de membros. Eles têm universidades, Tá com medinho, teologia? Vai continuar crescendo. Quanto mais batem, mais cresce. Que nem bolo. hospitais e missionários espalhados por praticamente todos os países. Mas será que esse Jesus é o mesmo apresentado na Bíblia? Será que é ou não? Vamos conferir. Neste vídeo, vamos comparar o Jesus do cristianismo com Jesus do mormonismo. Origem. Para o cristianismo histórico, Jesus nunca começou a existir. Ele é eterno. Como afirma João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não é um ser criado, nem o primeiro filho espiritual de Deus. Ele sempre foi Deus, o Criador de todas as coisas. No mormonismo, a história é completamente diferente. Os mormons ensinam que Jesus teve um começo, antes da Se pegarmos o livro de Hebreus, percebemos aqui a primeira contradição aqui da teologia. Vamos lá. O livro de Hebreus vai falar um pouquinho sobre Cristo, né? Em Deus antigamente falava muitas vezes, e por muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falando nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, porque também fez os mundos. Isso aqui vai de encontro ao que ele falou. Mas aí nós vemos, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Quem é o primogênito? Cristo. Cristo ele foi o primogênito do Pai. E o unigênito na carne. Foi também o primogênito da ressurreição. Tá? Por ele ter sido o primogênito, ele adquiriu características do Pai. Uma delas
a eternidade. Então ele não foi criado. Ele coexiste com o Pai. Prossigamos. Da criação do mundo, ele existia como um filho espiritual de Deus Pai e da Mãe Celestial. Tranquilo. Tanto que no livro de Salmos fala. A esposa celestial de Deus Pai. Jesus é considerado Jeová. Ele foi o primogênito entre incontáveis. A palavra Jeová ela vem do acrônimo YHWH, que corresponde ao que conhecemos hoje como Jeová, que significa o grande eu sou. É um dos nomes do Salvador. Então, muitos queriam pegar em pedras quando Cristo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou aqui é um dos títulos que o Salvador recebe, portanto, Jeová e, portanto, Cristo. Isso não sou eu que estou afirmando, tá? Está na Bíblia. Espíritos gerados por Elohim. Isso significa que Jesus não é eternamente Deus, da mesma forma que ensina o cristianismo histórico. Houve um momento em que ele não existia. E percebe, isso não é uma mera diferença de detalhes. Falso. O que ensinamos? Havia o Cristo pré-mortal, mortal e pós-mortal. A diferença aqui, o Cristo pré-mortal não tinha ainda o corpo físico, né? E como parte do plano, é necessário que se tenha o corpo físico, né? Cristo então ganhou o corpo físico da mesma forma como o Pai ganhou. Ele precisou ser gerado? Não necessariamente, tá? Nós aprendemos aqui com as escrituras que Cristo ele veio da forma como ele é unigênito da carne, ele veio aqui por intermédio de Maria, tá? E por ele ter um corpo ressurreto, da mesma substância que o Pai tem, dizemos que sim, ele tem um corpo de carne e ossos, da mesma forma que o Pai. Prossigamos. Detalhe, é uma diferença sobre a própria natureza de Deus, e ela vai determinar tudo o que vem a seguir. Satanás. Aqui a coisa fica mais perturbadora. Perturbadora. Vamos ver o que o nosso querido vai falar aqui. Estou exagerando. Isso está nos documentos oficiais da Igreja Sud. Antes da criação da Terra, houve um conselho celestial. Deus, o Pai, apresentou seu Está no livro de Isaías, inclusive. plano para a humanidade. Jesus propôs um caminho que preservava o livre-arbítrio. Não. Que é falso. Primeiro, querido, teologia ilustrada. Não sei se você vai ver esse vídeo. Jesus não propôs um caminho. Ele quis seguir a vontade do Pai. Quem propôs o caminho foi Lúcifer. Segundo, não é livre-arbítrio, é arbítrio. Quando eu falo livre-arbítrio, eu estou sendo redundante, porque o arbítrio é a livre escolha de caminho. Quando eu digo livre-arbítrio, eu estou dizendo livre da liberdade de escolha. É redundante. E não, Cristo não estabeleceu nenhum caminho. Na verdade foi o Pai. Cristo ele disse: eu me coloco à disposição para redimir a humanidade. Já Lúcifer não, ele propôs sim um plano onde ele queria destruir o arbítrio das pessoas, mas que iria salvar todo mundo. Não era isso que o Senhor queria. E um dos motivos pelas quais nós estamos no mundo é para que exerçamos corretamente o arbítrio.
e dava toda glória a Deus. Lúcifer propôs outro, garantir a salvação de todos, eliminar o livre-arbítrio e ficar com a glória para si mesmo. Deus escolheu o plano de Jesus. Lúcifer se rebelou. Isso aqui é falso. Cristo ele se ofereceu para ir. Eis-me aqui, envia-me. O plano foi estabelecido pelo Pai, tanto que houve o conselho nos céus. Belou, foi expulso, tornou-se Satanás. A conclusão que o mormonismo tira dessa história espetacular: Jesus e Lúcifer tinham a mesma origem. Certo? Vieram do mesmo Pai. Se Cristo tem como Pai Deus, tanto é que vimos aqui na Escritura, ele é o primogênito. E se acreditamos que Lúcifer antes era um querubim, mas que por orgulho se opôs ao plano, o plano de salvação, qual é a conclusão que se tira? No livro de Isaías ensina que ele não só era querubim, ele chefiava, ele comandava uma certa classe de anjos. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Está na Bíblia. Está tudo lá na Bíblia, Isaías. Querubim de música. Não exatamente nessas palavras, mas meio que comandava ali a questão da música. Mas ele se opôs ao plano. Se acreditamos que Lúcifer foi criado por Deus, qual é a conclusão que se tira? Não estamos dizendo que Jesus e Lúcifer compactuam da mesma coisa. Ao contrário. Por rebelião, ele se tornou o filho da perdição. Todavia, nós cremos sim que ele foi criado pelo mesmo Pai. Lúcifer não surgiu do nada. Do ex nihilo, como alguns protestantes se ensina, ou seja, criado do nada. Lúcifer, no estalar de dedos, Lúcifer se tornou o diabo, se tornou o opositor. Não é isso que está nas Escrituras. Prossigamos. Filhos espirituais do mesmo Pai. Eles são irmãos. Para a teologia bíblica, isso é impossível. Jesus... Não, querido, não é impossível. A questão é, como Lúcifer se opôs ao plano, ele se tornou filho da perdição, e isso levou um terço das hostes do Pai. Mas vamos lá. Não é um espírito criado entre muitos outros. Ele é o Filho eterno de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e que existia antes de toda a criação. Satanás, por outro lado... Exato. Segundo a direção do Pai, o Filho fez tudo, como fala aqui em João e como também fala em Colossenses. Mas um detalhe importante que não deixemos escapar é, de novo, Cristo, sim, ele foi e é o primogênito. Está em Colossenses, do 16 ao 18. Diz assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para ele, por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem a ele. É ele o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Ou seja, Cristo, além de ser o primogênito do Pai da criação, e também é um triunfo do Pai na carne,
também primogênito da ressurreição, foi o primeiro ser a ser ressurreto. É apenas uma criatura. Embora haja debate sobre a aplicação de Isaías 14 a Satanás, Há um detalhe aqui que é curioso, quando ele fala em criatura e não filho. É um pouco pesado quando você fala dessa forma. Significa, porque foi criação, não é filho. Tudo bem. Mas Isaías fala que Lúcifer foi criado por Deus. Deus criou todos os anjos, todos maravilhados, suas glórias, os salmos, tal, tá tudo lá. Porém, Lúcifer foi posto ao plano. Não significa que se compactou da mesma coisa, mas são filhos do mesmo pai, certo? É a mesma coisa que dizemos que Caim não é filho de Adão, por ele ter se oposto a tudo que o pai colocou também para Adão, tanto que matou Abel. Mas sabemos que não. Prossigamos. a tradição cristã frequentemente vê nessa passagem uma descrição simbólica de sua queda por orgulho e rebelião contra Deus. Portanto, para o cristianismo histórico, Jesus e Satanás não são irmãos. Jesus é o Criador eterno e soberano sobre todas as coisas. Satanás é uma criatura rebelde que se levantou contra seu próprio Criador. Trindade. Para os cristãos, existe um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não são três deuses, são um único Deus. As três pessoas compartilham a mesma essência divina e existem eternamente em perfeita unidade. Os mormons rejeitam isso. Para eles, os três são seres distintos, separados. Uma das comprovações é o livro de Mateus. Vê só. Cristo aí foi batizado por João Batista. Pousou sobre Cristo, quando ele saiu das águas, o Espírito Santo, aquele que testifica de todas as coisas. E depois uma voz lá no céu diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Agora me responda, como é que pode ser três pessoas? Como é que pode ser uma pessoa só, sendo que aí é uma manifestação aí de três personagens? A própria escritura em Hebreus, como já foi lido aqui, e também em Colossenses, assim também como João, né? Ele fala do verbo, que estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus. Como aprendemos em Colossenses, será o Pai da criação. Deus é o Pai dos Espíritos. A Trindade, como é colocada, tem um certo problema. Eles são triniuno, segundo a um credo chamado credo de Anastácio, ou credo atanasiano, que isso foi estabelecido no Concílio de Nicéia. E até existe o credo niceniano, que existe essa crença. Cremos em Deus o Pai Eterno, seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, coloca Cristo abaixo do Pai, quando na verdade está não à toa que ele está à destra do Pai e se fez herdeiro do trono. Então esse é o objetivo da deidade, né? Quando ele fala assim na questão de Deus, só deixando claro, nós não somos politeístas. Politeísta é quando uma pessoa acredita em vários deuses, na pluralidade de Deus. Mas na verdade nós somos enoteístas. Uma crença que até existia durante o judaísmo antigo. A palavra enoteísta vem de hen, teísmo vem de Deus, um só Deus. Existe a pluralidade de Deus, mas acreditamos em um só. Acreditamos na pluralidade de Deus sem que estes tiraria a divindade do Pai.
Simples assim. Ah, vocês adoram Jesus. Não, a gente não adora Jesus Cristo. A gente adora a Deus. Deus é nosso Pai. Cristo é o Pai da criação. Todas as coisas por ele feitas e por isso. É tanto que ele é herdeiro, é tanto que ele vai vir na segunda vida e vai reinar. Aonde? Vai reinar na terra. Por que ele? Por que não Deus? Prossigamos. Parados, unidos em propósito, não em essência. E tem um detalhe que poucos sabem. O mormonismo ensina que Deus Pai e Jesus Cristo têm corpos físicos de carne e osso. O Espírito Santo é o único que não tem um corpo físico, sendo um personagem de espírito. É importante lembrar que João 4:24 diz: Deus é espírito, não ser com corpo material. Veja bem, espírito. Por isso, É curioso como ele coloca aqui a escritura. Ele colocou a escritura, mas esqueceu um detalhezinho. Né? Deus é espírito, embora que todos. Devemos buscar o contexto de como ele estava sendo falado isso. Jesus, quando ele estava ensinando ali os samaritanos, eles acreditavam ali em pluralidade de deuses, né? E muitos desses deuses eram ídolos. Eles não tinham ali uma crença fixa em um Deus. Onde dava a liberdade de eles acreditarem em répteis, como descrito em 2 Reis. Mas voltemos aqui ao livro de Hebreus, onde fala bem no começo, no versículo 3. Diz aqui, ó, falando sobre Cristo, né? O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Sua pessoa quem? Está falando de Deus aqui, ó. Vendo Deus, falando antigamente. Né? O qual, sendo resplendor. Pergunta. Se Cristo era a expressa imagem do Pai e Cristo ele ressuscitou, que corpo ele teria? Espírito? Nós aprendemos que como Cristo ele ressuscitou, ele apareceu aos 11, ele apareceu em carne, tanto que ele fala: Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, o papai verde. Porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Cristo ele falou isso no presente, ou seja, ele não é que ele ia ter o que ele teria, o que ele terá. Ele tem. Como ele ressuscitou, ele tem um corpo de carne e ossos glorificado. E se cremos que é a expressa imagem do Pai, então podemos concluir que sim, Deus ele também tem um corpo de carne e ossos. Não é difícil entender isso. Prossigamos nos argumentos. Dá uma travada aqui. Foi. isso muitos teólogos cristãos afirmam que a visão mórmon se aproxima mais de uma forma de politeísmo do que do monoteísmo bíblico. Natureza. O presidente... Detalhe. Nós somos enoteístas. Nós não somos politeístas. Politeísta é quando temos uma pluralidade de deuses. Ninguém vai ver nós oramos a Jesus. Nós oramos ao Pai em nome do Filho. Tanto que Cristo ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Simples. Nós adoramos ao Pai em nome do Filho. Prossigamos. Mórmon Lorenzo Snow disse algo que resume essa doutrina melhor do que qualquer crítico poderia. Como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá tornar-se. Isso não é uma metáfora. Para o mormonismo, Deus Pai não foi sempre Deus. Ele passou pelo mesmo processo de exaltação que os humanos fiéis podem passar. Ele alcançou a divindade. E o que Jesus e o Pai são hoje, você... Ele pode ver aqui alguma contradição, mas vemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 5, vai falar um pouquinho sobre ainda Jesus Cristo.
onde Cristo ele foi. Peraí. Aqui, ó, versículo 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Eu pergunto, se Cristo ele tinha a divindade ali do Pai, como que ele foi aperfeiçoado? De que maneira? Por um corpo. Cristo aprendeu com as dores, tal. E aqui está dizendo, como está dizendo que ele foi aperfeiçoado. Como que se aperfeiçoa alguém cuja natureza é sem pecado? Como a teologia ilustrada responderia isso? Estaria aqui negando Hebreus 5:9? Prossigamos. E pode se tornar no futuro, mas a Bíblia não deixa espaço para isso. Deixa. Pior que deixa. Está no livro de João, quando ele está ensinando ali a algumas pessoas sobre a questão da divindade do Pai, tal. Isso no capítulo 5. Deixa claramente ali a missão do Pai, do Filho, tal. E aí vai falar o seguinte, isso no versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho fez igualmente. Cristo ele veio como homem. Se ele veio como homem, ele aprendeu isso de alguém. De quem ele aprendeu? Do Pai. Prossigamos. Isaías 43:10 diz: antes de mim não houve Deus formado, e depois de mim não haverá outro. Essa é uma colocação bem curiosa, quando ele coloca essa escritura. E um amigo apologista ele até respondeu aqui. Ele tem um blog, ele respondeu isso bem direitinho. Ele fala isso no tópico 18. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Tá? Isso não é mero plágio, mas vamos lá. Esse mesmo argumento, ele fala aqui, e coloca aqui e coloca algumas passagens que já foram ditas, né? Deuteronômio 10:17 fala: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Salmos, no capítulo 82, fala um pouquinho sobre a Assembleia. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Atos, capítulo 7, dos 55 a 56, coloca-se o Pai e o Filho como dois deuses, nunca diante nem de trás, mas lado a lado. Tá? Sobre essa questão de fora de mim não há Deus, tal. No livro de Sofonias, ele vai citar algo parecido. Quando ele fala ali da cidade de... Quando ele descreve Nínive, Sofonias vai descrever Nínive, ele fala: essa é a cidade alegre que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim, como se tornou desolação e pousada de animais. Tudo que passar por ela subirá e meneará a sua mão. Aí fala, mais uma vez está claro que essa frase não exclui a própria existência das outras cidades. São frases que denotam proeminência entre um conjunto, não exclusividade, ou um conjunto unitário.
Usando essas frases paralelas, torna-se clara a existência de qualquer outra deidade que cita Yahweh, declarando que não há Deus fora dele, ou seja, não equiparamos qualquer tipo de Deus. Claro, a nossa adoração a Deus é exclusiva, não vai ter outro, mas isso não nega a existência de outros, da mesma forma como foi colocado aqui em Sofonias. A cidade de Nínive ela não era exclusiva, já que tinha outras cidades. A mesma expressão ele coloca aqui também no livro de Isaías, capítulo 47, do 8 ao 10. Diz assim, ó: Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habita tão seguro, que dizes no teu coração: Eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúvo, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez em todas. Deixa eu pegar aqui. Cadê o mouse? Em outra plenitude virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: Ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no teu coração: Eu sou, e fora de mim não há outro. Ou seja, quem morava ali fora da Babilônia poderia se sentir um pouco magoado, né? Pô, e eu? Como é que fica? Mas vamos voltar aqui ao nosso querido. Mas só explicando esse tópico. Não colocamos nenhum Deus acima de nosso Pai Celestial. Mas isso não impede com que a deidade ela coexiste. Prossigamos. Os cristãos acreditam, com base na Bíblia, que os salvos receberão corpos glorificados, mas continuarão sendo criaturas para sempre. Nossa natureza. Exatamente o que fala em Salmos. Eu disse: Vós sois Deus, sois filhos de Altíssimo. Todavia morrereis como simples homens. Essa é a. Perdão aqui. Essa é a questão do plano do Pai. Fazer com que todos nós tenhamos o que ele tem. Um pai que deseja que seu filho ele tenha as melhores coisas, que ele seja herdeiro de todas as coisas. Para isso ele tem que se qualificar para tal. Ainda sobre isso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, nós aprendemos que somos participantes da natureza divina de quem? De Deus. Como é a natureza divina dele? Prossigamos. Jamais será igual à de Cristo ou à do Pai. Redenção. Quando um cristão pensa na obra de Cristo, normalmente lembra imediatamente da cruz. Foi na cruz que Jesus levou sobre si a culpa dos pecadores, derramou. Na cruz foi consumada. Consumada por quê? Porque lá terminou. O seu sangue e suportou a condenação que nós merecíamos. Foi ali que ele declarou: está consumado, indicando que sua obra de redenção havia sido completada. Já para os mórmons, o sacrifício de Jesus pelos pecados humanos ocorreu principalmente no jardim do Getsêmani. Isso é bem colocado, mas por que acreditamos nisso? Isso está bem descrito no livro de Lucas. Lucas, para os teólogos, ele era médico, tá? E ele detalhou isso com muita clareza. Lucas 22, versículo 44, onde diz: E posto em agonia, isso falando do Salvador, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. A parte da expiação inclui o quê? Sangue. Se Cristo já estava derramando sangue, então foi ali que começou. Que corriam até o chão.
Meus queridos, isso não é simples como se colocam. Cristo estava numa intensa agonia, que ele suava sangue. Tem a ideia do que é isso? Eu não tenho. Se a humanidade fica agoniada quando soa, né? Transpira, imagine suar sangue. Isso não é uma coisa normal. Prossigamos. A agonia de Cristo no jardim foi o maior sofrimento de toda a expiação. Segundo eles, foi lá que o peso das transgressões do mundo fez com que ele sangrasse por cada poro. Segundo eles não, segundo a Bíblia. A crucificação é vista apenas como a conclusão necessária do processo. Jesus nas Américas. Essa é provavelmente a crença mórmon mais conhecida. Enquanto os cristãos acreditam que após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, ascendeu aos céus e retornará no fim dos tempos, os mórmons, por outro lado, ensinam que a missão de Cristo na Terra não terminou em Jerusalém. Óbvio que não. Tanto que ele disse no livro de João, ainda tem outras ovelhas que não são dessa mesma aprisco. Também me convém congregar-se a elas. Elas serão Também me convém agregar a essas. Serão o mesmo rebanho e o mesmo pastor. Que ovelhas ele estava falando? Quem seriam essas ovelhas? Será que só havia ovelhas ali entre o povo ali na Judéia e pronto, acabou-se? Não. Como também aprendemos no livro de Atos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Já se era conhecida a vida aqui nas Américas. Sigamos. De acordo com o livro de Mórmon, após ascender, Jesus apareceu no continente americano a dois povos descendentes dos antigos israelitas, os nefitas e os lamanitas. Pregou o evangelho, fez milagres. Não só isso, Cristo chega antes, ele também pregou os mortos em prisão, como fala em 2 Pedro. Escolheu discípulos, organizou sua igreja. Para um mórmon, esse evento é tão histórico quanto os evangelhos. E aqui está o problema. Quase 2 séculos de pesquisa arqueológica não encontraram nenhuma evidência de civilizações nefitas. Exatamente. Algumas coisas que devemos considerar sobre a civilização nefita. Entendemos que o último livro ali do livro de Moroni, registra que tanto os lamanitas como os nefitas que guerreavam, eles guerreavam a ponto de exterminar as suas nações. Tanto que só sobrou Moroni. Né? Então você imagina aí, se tem todo mundo exterminado, quem é que fica para contar a história? Ele fala aqui da questão arqueológica. Né? A gente tem que lembrar também que as Américas têm pelo menos 80% de civilizações pré-colombianas que precisam ser descobertas, mas que ainda não foram. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são arqueólogos que falam que apenas 20% das coisas que foram descobertas aqui nas Américas foi explorada, né? Ainda falta outros 80%. E nisso o nosso querido vai ter que explicar muita coisa, né? A questão de Noé. O que existe são teorias. Porque parte da Arca de Noé está no Monte Ararat, não sei o que. Mas é teoria. Não há questão arqueológica ali. Né? Muitas coisas nós acreditamos pela fé, da mesma coisa como acreditamos na Bíblia. Por exemplo, quem acredita... Todos nós acreditamos que Jonas ele ficou 3 dias na barriga do peixe, que Noé ele conseguiu colocar animais na arca. Isso nós não vemos problema nenhum. Mas como você explica isso para um arqueólogo? É difícil. Aí você vai para outro campo, você vai para o campo da fé. Você tem que ter uma confiança gigante para acreditar em tudo que foi dito em Gênesis. Tanto que foi dito no Êxodo. Que todos esses livros foram escritos por
Moisés, por revelação. Quem estava lá para dizer, o primeiro homem foi Adão, depois veio Eva, e que Caim foi expulso, que não sei o que, foi para a terra de Nod, constitui sua nação, tal, veio sem Canjafé, filho de Noé, entendeu? Nós só sabemos o livro de Gênesis por revelação. E nós sabemos pela fé. Onde é que fica o Jardim do Éden? Onde é que fica a terra de Nod? Não sabemos. Mas está lá descrito. Fita e Lamanita. Nenhum documento histórico independente registra essa visita. Vamos lá, o livro de Mormon ele relata 1000 anos de história. Mormon, um historiador, ele reuniu toda a história do povo nefita e colocou um livro só. Temos que lembrar que durante as muitas guerras que eles tiveram, muitos registros foram se perdendo. E o que sobreviveu é o que conhecemos hoje como livro de Mormon. Vai dizer o quê? Que Joseph inventou essa história? Ele tem que ser bem inteligente para inventar nome, para inventar moeda, para inventar contexto histórico. Todo um enredo em si, para tentar convencer as pessoas que aquilo é verdade. Ele tinha que ser bem acadêmico mesmo, viu? Mas vamos lá, prossigamos. Nenhum casamento. Essa é a diferença mais inusitada. Não existe doutrina oficial mórmon dizendo que Jesus foi casado. Exato. Porque quando se fala em Rabi, se seguimos a tradição judaica, teríamos que aceitar que ele era casado. Já que Rabi e Rabone, eles eram por natureza homens casados. Homens com mais de 30 anos. Como não havia um símbolo que temos hoje de casado, né? Não existia aliança. Acreditava-se que ele usava barba, que barba era um sinal ali na tradição judaica, simbolizando alguém que já foi casado. Como também Cristo poderia não seguir isso. Isso não fica muito claro, pelo menos não em todos os registros que conhecemos. O que resta é no campo teórico. Há membros que acreditam, há membros que não. E quanto a isso não há problema nenhum. Afinal, muita coisa ainda vai ser revelada, como aprendemos. Vários líderes da Igreja Sud, ao longo da história, defenderam essa possibilidade. E o argumento deles não é sem lógica interna. Orson Hyde, presidente da Igreja Sud, disse: se nas bodas de Caná da Galileia Jesus foi o noivo e tomou a si Maria, Marta e a outra Maria, isso não nos choca os nervos. O raciocínio deles é este: o casamento eterno. Só a colocação aqui do Hyde, só levamos em conta aqui. É uma possibilidade que ele colocou aqui, não é doutrinário, é o si. E é normal que tanto profetas como apóstolos tenham posicionamento. Não necessariamente isso tem que ser revelado toda a vida. Por exemplo, nós vemos isso com o profeta Natan, quando Davi ele projeta fazer o templo. Está no livro de 2 Samuel, estava lendo aqui há pouco. 2 Samuel capítulo 7. Natan disse: não, faça segundo o desejo do coração, porque o Senhor está contigo. Mas depois o Senhor revelou para Natan: opa, não, agora não. Davi não. Então Natan teve que se desfazer do que ele havia dito, né? Entende o que é isso? Era uma opinião primária ali de Natan, mas ele recebeu a revelação e falou: opa, não, que não. E temos a liberdade de fazermos isso, né? Afinal, não é uma posição ainda, é apenas uma suposição. Prossigamos.
é central para o plano de salvação mórmon. Se Jesus completou todas as ordenanças necessárias para a exaltação, o que os mórmons creem, seria natural concluir que ele também teria se casado. Não há problema nenhum quanto a isso. Para o cristianismo histórico, isso não tem base bíblica. Os evangelhos e o restante do Novo Testamento não registram nenhum relacionamento romântico de Jesus. E o silêncio deles, nesse caso... Opa! Esse é um problema. Se observarmos os evangelhos, vamos ver que aparecem a mulheres. Não é em concordância em si, mas um dos evangelhos fala que Cristo apareceu a Maria Madalena. Por quê? Direto a Maria Madalena. Ele fala em deter. Ele fala, não me detenhas. As mulheres não tinham o costume de abraçar aos homens. Só era permitido se houvesse algum vínculo. Não podiam fazer isso. É uma suposição, não estou afirmando nada. Mas, prossigamos. Abre-se uma brecha, mas não é a posição da igreja. É extremamente eloquente. Escrituras. Joseph Smith, fundador da Igreja Sud, disse que o livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros da Terra. Por que ele disse isso? Porque ele não foi modificado. A Bíblia nós entendemos que por excesso de traduções, algumas coisas foram se perdendo. Tudo que conhecemos hoje já não é a pura. Estamos falando aí de registro de muitos séculos. Entende? Então algumas coisas sim pode ter saído ali de concordância. Não há problema nenhum dele ter dito isso. Quando ele fala isso, ele não coloca o livro de Mórmon acima da Bíblia. Na verdade, lado a lado. O subentendido é óbvio. O mormonismo ensina que a Bíblia, apesar de inspirada, teve partes importantes perdidas ou alteradas ao longo dos séculos. Exatamente. Existe uma lista de escrituras que foram perdidas, que são citadas na Bíblia, mas você não acha em lugar nenhum. Onde, por exemplo, você acha o livro dos Atos de Salomão? Não tem. O livro do Convênio, o livro de Jacé. Você não vai achar isso. Existem epístolas perdidas. Teve uma epístola onde Paulo escreve aos Coríntios, possivelmente uma terceira carta. Onde está essa carta? Prossigamos. Por isso eles aceitam 4 livros de escrituras: a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios. Todo mundo fala errado, mas é doutrina e convênios, tá? Não é doutrinas e convênios. Afinal, a doutrina só é uma. E a pérola de grande valor. E presta atenção nisso. A maioria das doutrinas exclusivamente mórmons, Jesus como filho espiritual criado, irmão de Lúcifer, humano se... Que tudo isso foi ensinado no livro de Isaías e isso foi derrubado em concílio. Tornando deuses, a visita às Américas não aparece na Bíblia. Aparece nessa... Foi previsto que Cristo apareceria a outras pessoas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar essas. Convém a ele fazer isso. Essas novas revelações para os cristãos, toda doutrina e todo relato sobre Jesus devem ser fundamentados na Bíblia. Ela é a única regra infalível de fé. Esse é o curioso, porque a palavra Bíblia significa livros. Então não podemos afirmar que ela é um cânone fechado. Até porque muitas coisas, por exemplo, nas epístolas, ainda não existiam alguns livros. Por exemplo, quando André foi pegar na Índia, não existia o livro de Lucas. O livro de Lucas surgiu bem depois. Algumas coisas eles ensinavam pela tradição oral. Isso está nas epístolas, está em Tessalonicenses.
Qualquer coisa eu posso colocar aqui abaixo, onde ele fala. Muitos ensinavam por tradição oral. Algumas coisas estavam sendo ainda ditas. Quando os apóstolos estavam proclamando ali o Evangelho, não existia o livro de Apocalipse. Então por isso ele já tira que pela tradição, se seguimos a tradição da forma como ela é, acreditamos na continuidade de revelação. Fé e prática. É nas Escrituras que encontramos tudo que Deus quis revelar para a nossa salvação e para o conhecimento. Justamente, mais do lado oriental. Como é que fica no lado ocidental? Será que não houve nada do lado ocidental? De Cristo. Então, ao final desse percurso, temos uma pergunta: estamos falando do mesmo Jesus? Com certeza. Mas que Jesus se refere? O Jesus histórico, que foi criado em concílios, ou o Jesus da Bíblia? Essa é a questão. O Jesus que nunca teve começo, ou o Jesus que foi gerado como filho espiritual? O Jesus criador de todas as coisas, ou o Jesus que era irmão do diabo? O Jesus da cruz, ou do Getsemane? O Jesus cujas aparições... Ué, Jesus não foi para Getsemane? Ele foi fazer o que no Monte das Oliveiras? Por que ele suou sangue? E aí, teologia? terminaram em Jerusalém ou que desceu às Américas? Se você acredita que Deus não faz exceção de pessoas, certamente ele não ia negar uma nação e a outra. Essas não são diferenças sem importância, são diferenças sobre quem Deus é, sobre o que é pecado, sobre o que é redenção. E a Bíblia não deixa ambiguidade sobre nenhuma delas. Em João 8,58, Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Exatamente. Como já havia falado aqui. Não eu era, não eu existia como espírito antes de Abraão. Eu sou, o nome eterno de Deus, sem começo, sem geração, sem irmãos. Esse é o verdadeiro Jesus. A propósito, se... É isso, meus queridos. Esse é o vídeo que eu queria colocar para vocês. Não se esqueça de se inscreverem. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Sou grato por ter feito esse vídeo. E espero vocês no próximo. Até mais.